Ele está cuidando de tudo. Quem acredita, diga amém. Diga comigo: meu Deus está cuidando de tudo. Olhe para quem está do seu lado aí perto de você e diga assim: descanse. Ele está cuidando de tudo. Quem está esperando Jesus, diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, para lermos a palavra de Deus. No livro de Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Quantos necessitam de oração? Oremos. Pai eterno, soberano Deus, neste momento, Jesus, nos encontramos diante de Ti, agradecendo, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa, pelo Teu amor, pela Tua bondade e misericórdia, por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas. Continua, Senhor, nos ajudando, nos abençoando e nos dando vitória. Tu conheces a necessidade do Teu povo. Tu conheces, Senhor, o que cada um precisa, o que cada um veio buscar nesta noite. Deus, nós Te adoramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós temos lido um texto na palavra de Deus que é bem conhecido de toda a igreja, que fala a respeito do profeta Elias. E eu hoje, meditando nesse texto, passei a tarde, irmã Cilione, pensando nesse hino da irmã. Porque Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que provê. E Deus colocou uma palavra no meu coração: Deus cuida do profeta. Deus é aquele que cuida do profeta. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós, como diz o hino, nos mínimos detalhes. E Ele não deixa nada por fazer. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Nós vamos encontrar a história do profeta Elias, que profetizou nos dias do rei Acabe. O rei Acabe, ao assumir o trono em Israel, ele toma como esposa Jezabel. O seu nome, como já disse outras vezes, seu significado significa monte de lixo. E ele toma esta mulher como esposa. E ao tomá-la como esposa, ela traz para Samaria toda a idolatria da sua nação, do seu povo.
E nós observamos que ela faz que não somente o coração de Acabe fique distante de Deus, como o povo de Israel se afasta. Que o próprio profeta Elias, em outra ocasião, ele diz para o povo, até quando eles estariam cocheando entre dois pensamentos. Se era Deus, servia a Deus. Se é Baal, servia a Baal. Mas ele estava dizendo, não pode cochear entre dois pensamentos. E durante esta crise espiritual, essa crise governamental que Israel estava atravessando, porque nos dias de Acabe houve guerras com os reis das nações vizinhas, nós vamos ver que a parte política de Israel estava também destruída, porque Acabe reinava, mas Jezabel mandava. De maneira que estava a nação desta maneira. Jezabel tinha os seus profetas, os profetas de Baal, e ela tinha o seu grupo maior, que eram os profetas de Azé. Então nós observamos que Jezabel destruiu Israel, tanto politicamente como espiritualmente. Nós observamos que ela faz com que o coração do seu marido se distancie de uma maneira tão grande, que quando ele deseja, ele olha a vinha de Nabote, e ele quer comprar a vinha ou trocar, e Nabote diz, guarde-me o Senhor, que eu venda ou eu dê a herança que é dos meus pais. E ele ficou triste, mas Jezabel lhe trouxe o conselho, um conselho maligno, porque ele era rei, ele tinha poder. Então nós observamos, irmãos, que Jezabel era aquela que se apresentava diante do povo, e era aquela que também por trás determinava aquilo que o seu marido, o rei de Israel, deveria fazer. E foi nessa crise espiritual, política e crise moral que Deus levanta o profeta Elias. E o profeta Elias, ele vai profetizar contra quem? Contra o rei, contra Jezabel. Ele vai profetizar contra as maiores autoridades daquela época, da nação de Israel. Estava lá em Samaria, e Deus toma Elias para ser um profeta. E ele é conhecido, pelos historiadores da Bíblia, pela a sua vida, ele é conhecido como profeta de fogo. Por que o profeta de fogo? Porque quando ele fechou os céus, quando ele ordenou que não chovesse, e a fome começou a tomar conta da terra, disseram aonde Elias estava e mandaram buscá-lo. Mas nós observamos que Deus é aquele que estava com Elias. E nós vamos encontrar no capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, Deus cuidando do profeta. Deus cuidando do profeta. Deus não desamparou o profeta. Deus não deixou o profeta sozinho. Bendito seja o nome do Senhor. Nós observamos que o capítulo 17, capítulo 18, nós vamos encontrar um Elias, um gigante.
que enfrenta a tudo e a todos. No capítulo 19 nós vamos encontrar um Elias fugindo, correndo, com medo da morte, de alguém tirar a sua vida. Parece que a vida dele simplesmente virou ao contrário, porque capítulo 17 e capítulo 18 nós vamos encontrar o profeta Elias. Ele abria a boca, ele dizia que as coisas iam acontecer e acontecia. Mas nós encontramos, igreja, que Deus, quando o profeta Elias, ele diz para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel perante a face cuja eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando ele falou, irmão, Deus registrou no céu. Deus fechou torneira grande, Deus fechou torneira pequena, Deus fechou tudo. E foram se passando, quem sabe Acabe nem se importou muito. Um dia chove, mas foi 1 ano, foram 2 anos, foram 3 anos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós observamos que 3 anos e 6 meses não choveu. E diz que a fome estava tomando conta da terra. Mas quando o profeta profetizou, aí Deus falou. Deus disse a ele: vai-te daqui, sai daqui, vai lá para o lado do Oriente, junto à fonte do ribeiro de Querite, lá perto do Jordão. Fique lá, porque eu vou cuidar de você. Deus diz: eu já dei ordem. Deus está dizendo, irmão, eu já dei ordem. Irmão, Deus está dizendo: eu já dei ordem. E quem é que pode fazer a sua mão voltar atrás? Porque diz que a minha mão está estendida para abençoar. Quem vai fazer ela voltar atrás? Quando Deus diz, eu já dei ordem. O que é que Ele está dizendo? Fique tranquilo, né, irmão Pereira? Descansa. Descansa. Mas Deus, irmãos, não fugiu a sua palavra. Deus diz assim: eu já dei ordem. Eu já dei ordem. E ele disse logo a quem ele deu ordem. Ele disse: Elias, não se preocupe, porque eu já dei ordem aos meus garçons que estão à minha disposição. Aleluia, oh glória, seja dado o nome do Senhor Jesus. Eu já dei ordem aos corvos, e eles vão trazer para você, a Elias. Fique lá, você vai beber do ribeiro, e eu já dei ordem aos corvos, porque são eles que vão te sustentar. Quer dizer, são eles que vão cuidar de você. É os corvos, viu, Elias? Todo dia você fica olhando assim para o lado do céu. Bendito seja o nome do Senhor, pela manhã, como também à noite, viu, Elias? Não é só de manhã, não. De manhã e de noite e de manhã, você come, aleluia, o que os corvos vão trazer, e você bebe do ribeiro, porque a água vai ficar
correndo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, não importa quem Deus vai usar para abençoar a tua vida, se Ele deu ordem, não há quem impeça. É Ele que está cuidando de você, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de você, é Ele que sara as suas feridas, é Ele que resolve as tuas causas, é Ele que abre portas que estão fechadas, é Ele. Oh, glória seja dado o nome do Senhor para sempre. Às vezes, irmãos, nós nos assustamos porque Deus coloca um corvo para cuidar de nós. E eu me lembro agora que estava eu um dia, eu e o pastor Cleudimar, nós éramos presbíteros na cidade de Cajazeiras. E nós fomos no supermercado. E quando nós saímos, estávamos conversando um assunto. E era um assunto difícil. E nós estávamos conversando. Passamos no caixa. Quando nós estávamos no caixa, a moça que estava no caixa, ela olhou para nós e começou a falar aquilo que a gente estava conversando, como uma resposta. E nós só olhamos para ela e saímos. Não tínhamos nenhum contato com aquela caixa. E quando nós estamos saindo, aí o pastor Cleudimar disse assim: como é que pode uma pessoa descrente falou aquilo que a gente estava conversando? Eu disse: Deus usou a burra, a jumenta, para falar com Balaão, porque não pode usar uma mula? Pode, irmão. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Se Ele der ordem ao corvo, o corvo vem. Se Ele der ordem à baleia, a baleia também vem. E se Ele der ordem à pombinha, a pombinha vem também. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que como Deus cuidou do profeta, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Aleluia. Não se preocupe, porque Deus está cuidando. Aleluia. Mas o ribeiro começou a secar. Mas Deus tinha dito, irmão, que Ele tinha dado ordem a quem? A quem? Ao corvo. Ele não disse que deu ordem ao ribeiro. Ele disse: eu dei ordem aos corvos. Você vai comer de manhã e vai comer de noite. Ele vai trazer de manhã e vai trazer de noite. Você vai comer pão e carne. O tempo que você passar lá, eu já dei ordem. Não se preocupe. De manhã e de noite chega. Mas você bebe do ribeiro. O ribeiro, irmão, secou. Mas enquanto Elias esteve lá, chegou pão e chegou carne, porque a ordem tinha sido dada por Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O corvozinho, quem sabe, já estava acostumado todo dia, de manhã e de tarde, os corvos iam lá, pegava pão, pegava carne, batia as asinhas lá para o lado do Oriente. Aleluia. Lá junto do ribeiro, todo dia. Ele já estava acostumadozinho. Mas quem sabe, né? A Bíblia não diz isso, mas quem sabe um dia os corvos foram lá. Quando pegaram, aí Deus disse: hoje vocês podem comer, porque o profeta já não está mais lá.
Oh, aleluia. Aí Deus diz ao profeta Elias, quando o ribeiro seca, ele disse: eu já ordenei. Ele está dizendo: eu já dei ordem, Elias. Pode sair daqui, o ribeiro secou. Pode sair, vai entrando aí na cidade de Serepta. Não se preocupe, porque eu já dei ordem para uma pessoa cuidar de você. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas não foi um fazendeiro, não foi uma fazendeira, não foi uma mulher rica, não, de maneira nenhuma. Ele disse: olha, eu já preparei uma viúva. Não tem problema, Senhor, se é viúva, ela deve ser rica, deve ter condição. Não, é uma viúva pobre, Elias. Aleluia. Mas eu já ordenei ela para cuidar de você. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não faz como o homem pensa. Deus não realiza aquilo que você acha que é bom para você. Ele faz aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Se você crê nesta noite, levante a tua mão para o céu e adore aquele que já deu ordem a uma ave, e agora estava dando ordem a uma mulher. E o profeta vai chegando, e quando ele chega, a mulher vinha com uns cavaquinhos na mão, a história bem conhecida da igreja. E ele disse: me dá um pouco de água para que eu beber, porque eu venho da viagem. Mas traz alguma coisa para eu comer. Ela disse: aí está difícil, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e só tenho um pouquinho de azeite. E eu peguei uns cavacos, porque o fogo tem que ser pequeno para não queimar o bolo, porque o bolo também vai ser pequeno. Eu vou dar para o meu filho, nós vamos comer e depois somente esperar a morte, porque nós não temos nada. Aleluia. Mas o profeta não errou o endereço, irmão. O profeta não errou o endereço. Deus disse aonde era, Deus disse a quem ele tinha dado ordem. Então ele chega e diz: olha, faz da maneira que você diz que vai fazer, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, aleluia: enquanto não chover sobre a terra, não vai faltar farinha na panela, nem o azeite. Aleluia. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Deus está dizendo: não vai faltar. Eu já dei ordem, 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 eu já dei ordem. Deus está dizendo: não vai faltar enquanto não chover. Aleluia. A chuva vem de onde, irmão? Vem do céu. Deus está dizendo: enquanto eu não mandar algo do céu para você, aleluia, não vai faltar. De manhã, de tarde, de noite, 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 de manhã, de tarde, de noite. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Não. Ele disse: quem deu ordem foi eu, Elias. Quem ordenou foi eu, porque eu estou cuidando do meu profeta. Oh, glória. Deus está dizendo: eu estou cuidando do meu profeta. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Deus cuida do profeta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sou eu que estou cuidando dos teus filhos. Eu vou cuidar deles. Existe uma promessa sobre a tua casa.
Oh, aleluia, teu filho pode até ir para uma terra longínqua, mas você vai ver quando ele estiver voltando da terra longínqua, todo sujo, todo maltrapilho, todo rasgado, todo fedorento a porcos, mas o pai olhou e disse: é o meu filho, aquele ali é o meu filho, traz para ele, aleluia, sandálias para pôr nos pés, traz para ele um vestido novo para que ele se vista, pega aí o meu anel, coloca aí nele, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus faz assim, irmão, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida. E às vezes, irmãos, chega o irmão mais velho e acha ruim, porque o irmão mais velho às vezes é bronca, como se diz. E o irmão mais velho chegou, ficou todo emburrado. Não adianta, irmão mais velho, o dono da casa é o teu pai, aleluia, e ele quer abençoar o filho que foi embora. Oh, aleluia, ele quer abençoar. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. Descansa o teu coração nesta noite. Deus vai entrar com providência na tua casa. Deus vai entrar com providência na tua família. Deus vai entrar com providência no teu negócio. Deus vai entrar com providência aqui nos seus planos, nos seus projetos. Deus está dizendo: eu vou dar ordem. Quando chegar a hora, eu vou dar ordem. E pode sair da frente demônio, pode sair da frente potestade, pode sair da frente rei, pode sair da frente grande, pode sair da frente presidentes, pode sair da frente governadores, pode sair da frente, aleluia. Quem acha que pode parar, saia da frente, porque ele já deu ordem. E a ordem dele para você desta noite é que eu vou cuidar de você até o fim. Eu vou cuidar de você. Oh, glória, aleluia. Canará manchu nereve asui nekanamana sharemahaya remanchu reve asui nekaias. Oh, glória a Deus. O som tá bom, deixa assim. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas chegou o dia difícil, irmãos, na vida do profeta. Eu vou adiantar a história. Depois que o profeta matou os profetas de Baal, os profetas de Azer, lá no Monte Carmelo. Dali em diante, irmão, começou a luta na vida de Elias. Jezabel manda uma mensagem, manda um recado e manda dizer para ele: eu vou te pegar, você não vai escapar. O que você fez com os meus profetas, eu vou fazer contigo também. Aí as pernas de Elias, ó. Porque tem hora, meu maestro, que a gente treme. Tem hora que o rugido do leão é tão grande, meu maestro Ezequiel, que a gente treme, o cabelo arrepia, dá aquele friozinho assim na coluna, e a gente fica, oh, aleluia. Mas deixa eu dizer para você que Deus prometeu cuidar de você. Oh, aleluia. Aí, irmão, Elias resolve
fazer algo por conta própria. Aleluia, se Ele prometeu cuidar de você, irmão, aleluia, fique tranquilo, descansa o teu coração. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O que Elias faz? Foge. E ele começa uma viagem, irmãos, que ele anda quase 500 quilômetros. A primeira viagem dele correndo, ele roda mais ou menos a pé uns 150 quilômetros. E ele vai parar lá em Berseba. Deixa o seu moço e caminha mais adiante. Chega em um determinado lugar, ele para, cansado, enfrentando a luta, desiludido, dizendo: eu estou aqui, mas Deus prometeu cuidar do profeta. Aí Deus viu que agora não podia mais ser corvo. Deus viu que agora não podia ser mais alguém aqui da terra. Aí Deus, que tem miríades e miríades de anjo, Ele chama um anjo e diz para o anjo: ó, vai ali, ó, pega pão quente, não é pão frio não, pão na brasa, cozido na brasa, e dá para Elias, porque ele está dormindo lá debaixo, ele está desanimado. Vai lá, eu prometi cuidar dele. E ele andou quase 150 quilômetros, está com fome, está com sede, leva o pãozinho quente para ele. Só faltou a manteigazinha, né, para derreter. Mas leva o pão, tira da brasa. O anjo chegou: Elias, acorda, Elias. Ele assim, aí diz: toma, come, bebe. Ele comeu, bebeu. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Mas o que ele fez? Voltou a dormir. Aí Deus diz: anjo, coloca outro pão aí na brasa, assa outro pão aí, toma aí outra botija com água, acorda ele, manda ele comer e beber. Aí novamente toca nele. Aí ele diz: come e bebe, porque muito comprido ainda será o teu caminho. Deus está dizendo: você não pode ficar aqui. Eu marquei um encontro agora contigo, e você vai lá na minha presença. Já que você fugiu da presença de Jezabel, você agora vai lá para o monte Horebe, você vai lá para o monte Sinai, conhecido como monte do Senhor. Você vai lá, porque lá eu quero falar algo contigo. Da vontade dele, irmãos, ele andou 150. Agora, na determinação de Deus para procurar voltar para a vontade de Deus, ele anda 320 quilômetros. Só de onde ele saiu do Carmelo até o Monte Sinai, ele rodou quase 500 quilômetros. Aleluia. Mas Deus chega lá no monte para falar com Elias, para dizer para Elias: eu estou cuidando de você, Elias.
Oh, aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Elias, eu cuidei de você, eu lhe dei pão, eu lhe dei água, eu lhe sustentei com os corvos, eu lhe sustentei com a viúva, eu lhe sustentei com o pão trazido pelo anjo. Mas eu quero dizer para você, Elias, que você ainda tem muita coisa para fazer. Coloca a tua canelinha na estrada e vai rodar, Elias, vai andar. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. E ele recebe uma ordem. Qual é a ordem? Diz: olha, você tem que chegar agora lá, toma o caminho da estrada do deserto de Damasco, você vai para lá, lá você vai ungir Azael, rei da Síria. Viu, Elias? Ele diz: mas Senhor, mas é longe, é distante, Senhor. Disse Elias: você andou fugindo 120 quilômetros. Você andou, Elias, 320 quilômetros para vir ouvir o que eu tinha a dizer para você. Então você agora volta e vai e anda 720 quilômetros para ungir o rei da Síria. Sabe por quê, Elias? Porque quem continua cuidando de você sou eu. Quem continua cuidando de você sou eu. Quem continua cuidando de você sou eu. E eu quero dizer para você uma coisa. Quando Pedro e João foram subindo ao templo, na hora da oração, estava lá um homem pedindo esmola. O homem estendeu a mão para eles, pedindo uma esmola. O que eles queriam, o que ele queria era uma esmola. Mas Pedro não deu a ele, irmãos, o que ele queria. Pedro deu a ele o que ele precisava. Porque só Deus sabe cuidar de você. Só Deus sabe cuidar de você. Só Deus sabe o que você precisa. Oh, aleluia. Quando você fala com Deus, quando você pede a Deus, você fica esperando para receber, aleluia. Mas às vezes vem diferente, não vem aquilo que você quer, porque Deus não dá a você o que você pede, o que você está querendo. Deus dá a você aquilo que você precisa. E Ele diz: eu dou ordem, eu já dei ordem. Ele vai dar ordem a juiz, Ele vai dar ordem a médico, e a aposentadoria vai sair. Ele vai dar ordem, aleluia, a juiz para assinar documento, aleluia, porque Ele dá aquilo que você precisa. Creia nesta noite que o Senhor teu Deus, Ele está tomando a providência, e Ele está cuidando. Para terminar, em um ato terrorista, muitas pessoas morreram que estavam ali, naquele ato terrorista terrível. Dezenas, centenas de pessoas. E na busca nos escombros para achar as pessoas que naquele horário estariam ali naquele prédio, naquele local aonde os terroristas atacaram, foram se achando os corpos e foram separando, e daqui a pouco começaram a sentir falta de algumas pessoas que eles não encontraram nos escombros, e ficam mexendo: está faltando fulano, está faltando cicrano, está faltando aquela mulher, está faltando aquele homem, está faltando aquele senhor, e de repente chega a notícia: o líder, o chefe que estavam procurando, ele não está aí. Por quê? Porque ele chegou atrasado. Hoje era o primeiro dia de aula do filho dele, e ele foi levar o filho nesse primeiro dia de aula, e por isso ele não estava no horário, naquele lugar. Aleluia. Daqui a pouco chega a notícia, e aquela mulher, ela disse: o meu despertador quebrou, não funcionou, e eu não consegui chegar.
aleluia, encontraram um outro moço, e o que aconteceu? Ele disse: eu fiquei preso no trânsito, e eu não consegui chegar no horário. Aleluia. Sabe o que isso mostra para mim? Mostra para você, irmão, que Deus cuida de você. Naquele momento que o pneu abaixa, naquele momento que o carro estanca, aleluia, naquele momento, aleluia, que acontece alguma coisa e o menino não vai para a escola, aleluia, Deus cuidando de você. Aleluia, no mínimo detalhe, naquele dia que você amanhece com febre, que você amanhece doente, e você diz: ah, eu tinha que ir, eu tinha que estar lá. Não, você não tinha que ir, você não tinha que estar. É Deus trabalhando. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro uma vez, aleluia, que eu adoeci, aí fui parar no hospital, e lá no hospital eu disse: mas Jesus, por que eu estou aqui? Aí ele disse: porque eu quero falar com você. Oh, aleluia, Ele cuida de você, viu? As coisas que parece que vai dando errado, que vai atrapalhando no meio do caminho, não, é Deus cuidando, é Deus cuidando, é Deus cuidando. Ele não dá aquilo que você pede, Ele dá aquilo que você precisa. Se você crê nisso, levante a tua mão ao céu nesta noite e agradeça a Ele, porque Ele está cuidando. Ele cuida de você, aleluia, Ele cuida de você. Mancilione, vem cantar de novo esse hino. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele, vai exaltando a Ele, porque Ele já deu ordem. Aleluia, se for um corvo, o corvo vem. Se for uma velhinha, a velhinha vem. Mas se precisar o anjo descer do céu, o anjo desce e traz para você aquilo que você precisa. Quem precisa, estende a mão assim. Quem precisa, estende a mão. Quem precisa, estende a mão. Quem precisa, estende a mão. Deus está dizendo para você: receba, 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 receba nesta noite, receba.